Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje. Começando assim, uma aula básica, resumo de plano cartesiano, nós temos dois eixos no plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. O eixo x a gente tem o nome de abscissa, é um nome bem estranho, no mínimo para dizer. E nós temos o eixo y, que é a minha ordenada. O meu eixo x ele fica na horizontal e o meu eixo y fica na vertical. Dito isso, eu tenho 4 quadrantes dentro do plano. O quadrante número 1, que é onde eu tenho meus valores de x positivos e y positivo. O meu segundo quadrante, que é os meus valores de x negativo e y positivo. O meu terceiro quadrante, os meus valores de x negativo e os meus valores de y negativo. O meu quarto quadrante, os meus valores de x positivos e os meus valores de y negativos. Então as coordenadas a gente coloca da seguinte maneira. Tentem imaginar uma brincadeira que tinha antigamente. Hoje em dia quase não se brinca disso. Cabra cega. Imaginem que vocês coloquem uma venda nos olhos de vocês e a pessoa vai guiando vocês da maneira que vocês têm que andar. Por exemplo, vai indo, vai para a direita, vai para a esquerda. Tem também aquela brincadeira de tá frio, tá quente, esfriou. O plano cartesiano ele é mais ou menos isso. Nós temos as coordenadas para nos orientar. Nós partimos do ponto zero, que é a origem do sistema, é aqui. E a gente vai se guiando pelas coordenadas. A gente está completamente cego dentro do plano. Então vamos colocar um ponto dentro desse plano. Por exemplo aqui, se eu quiser colocar 4 valores para x e 0 para y. Isso quer dizer que eu vou andar em cima do eixo x e não vou andar em cima do eixo y. Nós vamos colocar aqui uma coordenada equivalente para o valor de x para 4 e 0 para y. Aqui fica coordenada, ela é representada dentro do parênteses. Esse primeiro valor aqui é onde ele se localiza dentro do x. E esse outro valor aqui é onde ele se localiza dentro da coordenada y. Então assim eu posso colocar vários pontos. Vamos supor que eu coloque 2 para x e 6 para y. Eu vou andar 2 unidades para x e 6 unidades para y. E aí eu tenho o 2 e o 6 como o meu segundo ponto, o ponto B, assim por dizer. Se eu quiser colocar uma coordenada 9 unidades para x e 1 unidade para y, isso quer dizer que o meu ponto vai andar 9 unidades em x e ele vai subir 1 para y. E a minha coordenada fica 9,1. Ele andou 9 passos para o x e subiu 1 para y. Esse valor aqui de x, ele sempre vai andar para os lados. Esse valor aqui de y, ele sempre vai subir ou descer. Eu vou colocar agora aqui um exercício. Eu quero que vocês coloquem dentro do plano cartesiano esses pontos que eu vou colocar aqui. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o D, o E, o F, o G, H, I, J, K, L, M. Eu quero que vocês identifiquem todos esses pontos no plano cartesiano. Eu quero que vocês façam no caderno o plano cartesiano, coloquem todos esses pontos no mesmo plano, certo?
Essa é a primeira questão. O ponto L não ficou bem exatamente dentro da coordenada, então vocês arredondem para -3 para x e 5 para y. A questão número 2. Quais os pontos estão no primeiro quadrante? A questão número 3. Quais desses pontos estão no segundo quadrante? A questão número 4. Quais desses pontos estão no terceiro quadrante? A questão número 5. Quais desses pontos estão no quarto quadrante? Façam no caderno. Utilizem o plano cartesiano instalado no celular para identificar se vocês acertaram ou se vocês erraram. Fazendo o plano cartesiano no celular, é muito difícil que vocês tenham respostas erradas. A não ser que vocês digitem a resposta errada, né? O próximo exercício. Construam as figuras de acordo com as coordenadas. Então aqui nós temos o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, para fechar o ponto. Nós temos 4 pontos no plano cartesiano, o quinto era para fechar a figura. Então nós temos os pontos A, B, C e D. Construam essa figura. Construam essa outra figura com os pontos A, B, C. A próxima figura, construam a figura A, B, C, D e fechem a figura. A última figura, construa os pontos A, B, C, D, E, F e fechem a figura. Bom, uma coisa que eu queria dizer, que é bastante importante, existem duas formas de ser representado uma equação dentro do plano cartesiano. Todas elas vocês vão aprender mais adiante, lá no ensino médio, provavelmente, que as equações são do tipo uma função de x igual a alguma coisa, uma função. E todas elas são do tipo y igual à nossa equação. Por que é desse jeito? Quando temos uma equação, ela é baseada em x. E através dessa equação, nós aplicamos daí um valor de x dentro dela para descobrir um valor de y. E qualquer equação que tu for colocar dentro do plano cartesiano, por exemplo, vou colocar aqui uma bem simples, 2x mais 1. Essa parte aqui do primeiro quadrante, ela vai até onde? Ela vai para mais infinito, ela não tem um limite. E essa parte aqui, ela vem para menos infinito. Então qualquer valor, por exemplo, que eu coloque, vamos colocar um ponto aqui dentro dessa reta e outro aqui. Essa equação, ela é dada através de um valor que depende de x. E todo valor de x que a gente aplicar dentro dessa equação, nós vamos ter um respectivo y. Esse mesmo exemplo da equação 2x mais 1, se eu colocar nessa equação aqui um valor para x que seja 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 e 3. Se eu quiser colocar, vamos supor, 3. Eu vou colocar aqui 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 3 e 7. Eles vão cair obrigatoriamente em cima dessa equação. Pode ser que em algum momento se apresente essa equação aqui da seguinte forma: 2x menos y igual a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa
que essa equação aqui. A única diferença é que aqui a gente isola o valor de y. Então aqui ficaria y positivo igual esse 1 aqui, viria para cá e ele ficaria então mais 1. Ficaria a mesma equação, 2x mais 1. Para hoje era isso. Agora eu vou colocar a correção dos exercícios que eu fiz. Mas antes, tenta fazer sem olhar a correção, certo?